A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você que me assiste neste momento. Bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pilgrim, Massachusetts, nos Estados Unidos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu quero ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Então, se é a sua primeira vez no canal, eu te convido a se inscrever, acionar o sininho, dar um like no vídeo, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, compartilhar com seus amigos, seus parentes, seus irmãos em Cristo, para que mais pessoas possam vir a ler a Bíblia conosco e ler a Bíblia toda em um ano. É um prazer muito grande ter você aqui. Tem muitas pessoas novas que se inscreveram no canal e nós chegamos a 90 inscritos, para a honra e glória do Senhor. Então, eu conto com a sua ajuda para chegarmos a 100 inscritos. Estamos quase lá. E eu acredito que nós conseguimos chegar lá. Amém? Hoje nós vamos ler ainda em Números. Temos lido bastante textos em Números. E hoje nós vamos continuar lendo em Números. Nós vamos ler 3 capítulos, bem em ordem de sequência, o capítulo 12, 13 e 14 de Números. Mas nós temos uma pequena introdução primeiro, então vamos à nossa introdução. Hoje é 8 de fevereiro. Moisés é repreendido por Miriam. Essa é uma dos relatos lamentáveis, na verdade, da palavra do Senhor. Mas nós vamos ler e nós vamos buscar aprender alguma coisa aqui, buscar direção, e sabedoria da parte do Senhor através deste relato da palavra do Senhor. Enquanto os israelitas estão acampados em Azerote, parece que Moisés se casou com uma mulher cuxita, talvez uma descendência de pele escura dos camitas. Se a primeira esposa de Moisés, Zípora, morreu, ou se esta é uma segunda esposa, não é dado. Mas a irmã de Moisés, Miriam, que salvou Moisés no rio, no Egito, e desde então se tornou uma profetisa influente entre os israelitas, está claramente chateada com a escolha de uma esposa por Moisés. Suas razões não são declaradas e não parecem ter nenhum significado religioso particular, mas, de qualquer forma, sua oposição a Moisés atrai o julgamento de Deus. Arão, mais uma vez, parece demonstrar uma certa fraqueza de caráter em acompanhar sua irmã, mais ou menos como havia feito com os israelitas ao fazer o bezerro de ouro. Sua falta de punição pode indicar apenas um papel secundário na disputa contra seu irmão e co-líder. Então, nós vamos agora a Números, capítulo 12. E depois nós vamos voltar aqui, ler um pouquinho aqui deste comentário e vamos seguir em frente. Mas vamos então a Números capítulo 12. A rebelião de Miriam e Arão. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. Cuxi foi o primeiro filho de Cã. Então, esta é um povo estranho, não fazem parte do povo de Israel. E Moisés tomou uma mulher deste povo para ser sua esposa. Ele já tinha se casado com uma mulher midianita, agora ele se casa com uma mulher de outro povo também. E a Miriam usa isso como uma forma de afrontar o seu irmão. E como nós vimos aqui, acabamos de falar, é muito lamentável isso, porque Miriam foi a pessoa que Deus usou para salvar a vida do seu irmão. Ela acompanhou o irmão enquanto ele estava naquela cestinha, né, no rio Nilo. Acompanhou, teve a coragem de se dirigir à filha de Faraó, falar com ela, que conhecia uma hebreia para dar mamar para aquela criança. Miriam foi usada por Deus para salvar a vida de Moisés. E depois viu Moisés, viu seu irmão se tornar o líder que se tornou, viu Moisés
realizar tantos milagres pelo poder de Deus, e agora ela se levanta contra Moisés. É muito lamentável isso. Este é um daqueles momentos que nós lamentamos pelo povo de Israel aqui no relato da palavra do Senhor. Versículo 2: E disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? Então, a questão aqui de Miriam é que ela se considerava igual a Moisés. Ela considerava que ela tinha recebido a mesma graça que Moisés recebeu. Deus falava através dela, porque ela era uma profetisa, ela era uma profeta no meio de Israel. Deus falava através dela e ela achava que ela tinha o mesmo grau de chamado que Moisés, a mesma graça que Moisés recebeu, o mesmo ministério que Moisés recebeu. Ela deixou isso subir ao coração dela. É uma fraqueza humana, não é verdade? Uma fraqueza humana. Diz respeito aqui, fala do caráter de Miriam, fala da natureza dela, da forma como ela pensava sobre a sua posição em Israel e a posição do seu irmão. É triste. E ela diz: será que Deus não falou também por meio de nós? E aí a palavra do Senhor diz que o Senhor ouviu o que eles disseram. Ouviu o que Miriam e Arão disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. O testemunho da palavra do Senhor sobre Moisés é que ele era um homem manso. Nós vimos lá em outras ocasiões, lá atrás, por exemplo, no Egito, Moisés, para defender um hebreu, defender um israelita, Moisés foi lá e matou um egípcio. Depois ele queria encarar outros dois que estavam brigando. E aí nós vimos lá, Moisés não era tão manso naquela época, mas depois ele passou 40 anos no deserto, ele passou por uma experiência tremenda ali, de humilhação e tudo. Então, ele teve uma mudança de vida, de caráter. E aí nós vimos as muitas vezes que ele clamou ao Senhor por este povo. Então, o testemunho da palavra do Senhor é que Moisés era um homem manso. Então, Deus veio à defesa deste homem manso, do seu servo manso. E imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três dirijam-se à tenda do encontro. Isso aqui, irmãos, é pior do que quando o pastor fala: vamos lá para o meu gabinete para a gente conversar. É pior do que quando o diretor da escola fala: vamos para a secretaria. Ou quando o patrão fala: eu quero conversar com você no meu escritório. Isso aqui é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. É Jeová, e ele está chamando agora para a responsa. Né? Ele quer ter uma conversa franca agora com esses três, com Moisés, com Arão e com Miriam. Dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão, me faço conhecer a ele ou falo com ele em sonhos. Primeiro, Deus falou com eles: olha, se tem alguém no meio de vocês que é profeta, primeiro, é porque eu dei o dom de profecia a eles, tá? É porque eu escolhi me revelar a eles através de sonhos e através de visões. É só por isso, não é porque vocês têm nada especial não, tá, Miriam e Arão? Por vocês não iam profetizar nada, mas eu revelo a vocês através de sonhos e visões, então vocês conseguem profetizar alguma coisa, vocês têm alguma coisa para passar ao povo. Mas olha o versículo 7, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Olha esse detalhe aí. Não é assim com o meu servo Moisés, porque Moisés é fiel em toda a minha casa.
Eu falo com Moisés face a face porque ele é fiel em toda a minha casa. Isso quer dizer que Miriam e Arão tinham falhado já. Arão, nós sabemos que tinha falhado. Arão se cedeu à pressão do povo, pegou ouro e derreteu ouro e fez numa forma de um bezerro e mandou o povo adorar. Miriam não é mencionada ali. Mas Arão, nós sabemos que ele tinha já fracassado, ele tinha alguns fracassos de fé, de caráter. Agora nós estamos vendo a Miriam agora, revelando essa parte do caráter dela. Então, Deus falava com Moisés porque ele era fiel em toda a casa do Senhor. Tudo que tinha a ver com o tabernáculo do Senhor, Moisés era fiel. Tudo que tinha a ver com seguir as ordens do Senhor, Moisés era fiel. No interagir com o povo, a ordem de Deus, Moisés era fiel. Quando levava as questões do povo a Deus, Moisés era fiel. Moisés, o testemunho de Deus sobre Moisés é que ele era o servo de Deus, meu servo, e fiel em toda a minha casa. Falo com ele, Deus dizendo, face a face, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Eu falo com Moisés face a face. Nós vemos aqui o uso de 3 expressões para enfatizar o ponto que Deus está querendo dizer aqui. É uma ferramenta de comunicação da palavra de Deus. Face a face, claramente e não por enigmas. Toda vez que você vê essas repetições de pensamentos parecidos, é a palavra do Senhor nos chamando a atenção a uma verdade aqui muito importante. Deus falava com Moisés, primeiro, face a face, segundo, claramente, e terceiro, não por enigmas. Ele não falava assim com Miriam e com Arão, ele não falava face a face, não era claramente as visões, e era assim por enigmas, eram visões, eram sonhos que simbolizavam alguma coisa, e aí Miriam e Arão tinham que orar e buscar revelação ao Senhor, ou Deus dava a interpretação a eles, mas era diferente com Moisés. Pois ele vê a forma do Senhor, como nós vimos lá atrás em Êxodo, Moisés no Monte Sinai, ele viu os rastros da glória do Senhor. Deus cobriu a face de Moisés com a sua mão e passou na sua frente e pronunciou o nome do Senhor a Moisés, e Moisés viu os rastros da glória do Senhor passando na sua frente, ao ponto do seu rosto ficar resplandecente com a glória do Senhor. Isso não aconteceu com Miriam e com Arão. Eles não tiveram a graça de ter esta experiência com o Senhor. Como, pois, então Deus pergunta para eles, depois de tudo que vocês viram Moisés experimentar, depois de toda a intimidade que vocês testemunharam o meu servo Moisés ter comigo, como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? Deus está assim, impressionado, na verdade. Ele só não está mais impressionado porque ele é onisciente, porque ele sabia que isso ia acontecer. Mas, mesmo assim, ele está expressando aqui a sua surpresa para Miriam e Arão, pela reação deles, pelo que eles fizeram aqui. Como é que eles não tiveram respeito pelo chamado de Moisés? Nós temos que ter respeito pelo chamado dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Cada um de nós temos um chamado específico. Um tem chamado para ensinar, outro tem chamado para cantar, outro tem chamado para tocar, outro tem chamado para orar, outro tem chamado para pregar, outro tem chamado para inúmeras coisas. Deus dá um chamado específico para cada pessoa. E nós temos que respeitar isso, porque o chamado vem do Senhor. Quando nós não respeitamos o chamado de Deus na vida de alguém, nós estamos desrespeitando Deus que colocou aquele chamado na vida daquela pessoa. Então Deus está perguntando, como é que vocês não tiveram medo, não tiveram temor, não tiveram o respeito com Moisés por tudo que ele fez no meio de vocês? E a ira do Senhor se acendeu contra eles,
E ele se retirou, Deus se afastou deles. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam e eis que ela estava coberta de lepra. E nós vimos que Miriam é acometida por esta enfermidade. Nós entendemos então que Deus manda esta praga sobre Miriam, manda esta lepra sobre o corpo de Miriam. E aí nós vimos que Arão não sofre desta lepra, Arão não recebe esta praga no seu corpo. Provavelmente porque Miriam era a principal articuladora desta rebelião neste momento. E Arão estava fazendo como ele fez lá atrás, estava cedendo às pressões aqui, desta vez da sua irmã. Então ele não sofre uma punição tão grande contra Miriam aqui. Mas Miriam, ela é exposta, e o que acontece aqui, irmãos, é aquilo que estava dentro dela, sabe? Aquela inveja que estava dentro dela, aquela falta de amor, falta de respeito, temor pelo seu irmão pelo Senhor, Deus fez aquilo sair para fora, sabe? Aquela impureza que estava dentro dela, Deus fez aquilo sair para fora, para ficar exposto para todo mundo ver a realidade do coração, do interior de Miriam. É por isso que ela foi acometida dessa lepra desta forma. E Arão disse a Moisés: meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Então Arão se arrepende, pede que Moisés tenha misericórdia deles aqui e faça alguma coisa. Não permita que Miriam, versículo 12, não permita que Miriam seja como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Arão ficou aqui tão assustado com a situação que ele até filosofou, né? Não deixa Miriam sair, ficar desse jeito. É como se ela tivesse morta, como se ela tivesse saído do ventre da mãe dela, mal formada, deformada. Não deixa, nós fomos tolos, meu Senhor, nós fizemos uma coisa errada, nós pecamos. Ele está se arrependendo aqui, Arão, ele está se arrependendo pelo que eles fizeram contra Moisés. Moisés clamou ao Senhor, este homem manso, este servo do Senhor, que a palavra do Senhor dá testemunho dele como ser manso. Ele não se irou contra os seus irmãos. Nós vimos que em outras ocasiões ele também ficou irado, né? Quando o povo de Israel se rebelava contra Deus, Moisés também ficava irado. Nessa situação ele não ficou. Eu acredito que Moisés ficou com pena. Ele ficou provavelmente assim, sem saber o que fazer, né? Assustado com essa acusação assim. O cara simples, inocente, manso, não é um homem mais de bater boca com ninguém, não é um homem mais de agredir ninguém. Deve ter ficado assim: poxa, o que eu fiz, Miriam? Por que você está tão chateada assim comigo? Então, ele vai e clama ao Senhor. Moisés clama ao Senhor dizendo: ó Deus, peço-te que a cures. Uma oração muito simples que Moisés faz. Deus, tenha misericórdia dela, cure ela. Cure ela, Senhor. Cure a minha irmã. Moisés orando pela irmã. A irmã que salvou ele na sua infância, é ele agora que vai orar pela salvação da sua irmã. Então este aqui é um exemplo maravilhoso para nós seguirmos, irmão. Imagine se todas as vezes que alguém se levantasse contra nós tivéssemos o amor e a mansidão de orar por essas pessoas. Imagina isso. Imagina o impacto que nós faríamos no mundo se nós tivéssemos a graça de orar por aqueles que se levantam contra nós. E isso aqui é a atitude de Cristo. Nós vemos falando, né, de como Moisés, em muitos momentos, representa o Senhor Jesus. Isso aqui é um exemplo do amor de Cristo. Quando Cristo disse: olha, aqueles que estão cansados e oprimidos, venham após mim. Tome o meu jugo e o meu fardo que é suave, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí vocês encontrarão descanso para suas almas. Moisés está representando aqui o Senhor Jesus, o amor,
a misericórdia e está orando pela sua irmã que acabou de se levantar contra ele. Que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, amém? Para que nós possamos orar não só por aqueles que nos elogiam, né? Não só por aqueles que nos ajudam, que nos apoiam, mas ainda mais por aqueles que se levantam contra nós. Porque aí nós vamos demonstrar o amor de Cristo, vamos quebrar aqueles corações que estão se levantando contra nós e vamos ganhar essas pessoas para o reino de Deus, amém? Vamos continuar. Versículo 14, o Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Deus está falando aqui de um costume da época. Se o pai ele desprezasse a sua filha cuspindo no rosto dela, ela teria que passar por um período de 7 dias de seclusão, 7 dias afastada ali, 7 dias de vergonha para ela aprender a sua lição. Talvez ela desobedeceu o pai, talvez ela fez alguma coisa para envergonhar ou trazer má fama para a família, né? Então o pai teria essa atitude com ela e ela passaria 7 dias ali suportando a sua vergonha. Então Deus está falando, olha, eu sou pai também de vocês. Nós estamos vendo aqui uma indicação de como Deus queria tratar com este povo. Ele queria ter um relacionamento de pai com filhos com este povo especial que ele separou, este povo amado que ele separou para ser o seu povo especial, que seria santificado para ele seria o Deus deste povo e este povo seria dele. Ele está dizendo, olha, assim como o pai trata com uma filha humana, eu vou tratar com Miriam também. Então, que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial e depois trazida de volta. Eu vou atender o seu pedido, Moisés. Eu vou curar Miriam, mas ela vai passar esta vergonha para ela aprender uma lição e para que todos ao redor dela aprendam uma lição também. Aprendam a temer o meu servo e temer o meu nome. Aprendam a respeitar aqueles que eu coloquei, aqueles que eu chamei e aprendam a respeitar a mim também. É uma oportunidade que Deus usa para ensinar tanto a Miriam como a toda a congregação de Israel. Assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém depois o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Isto aqui também foi um ato de misericórdia da parte do Senhor, porque em outras ocasiões Deus enviou fogo, Deus enviou uma indigestão e Deus matou aqueles que se levantaram contra ele e contra os seus servos. E nesta ocasião aqui, Deus age com misericórdia por Miriam e não mata ela, permite que ela vive para que ela possa aprender uma lição aqui e a partir deste momento ser novamente aquela Miriam que salvou a vida de Moisés, a Miriam profeta que profetizava no meio de Israel, a Miriam que dançava na presença do Senhor. Esta Miriam que Deus queria que ela fosse, e Deus coloca ela neste castigo de 7 dias para ela voltar a ser aquela Miriam. Este é o capítulo 12. Então nós temos visto, né? Infelizmente é uma situação desagradável após a outra. Eu imagino Moisés já, né, tá começando a chegar nos limites da estrutura emocional dele. Nós já vimos ontem Moisés pedir para Deus matá-lo porque ele já não aguentava mais o desgosto de liderar esse povo, e agora a sua própria família, sua própria irmã se levanta contra ele. Não é fácil, irmãos, né? Não é fácil ser Moisés. A gente fala muito e Moisés é lembrado até hoje e sempre será lembrado, mas ele pagou um preço alto para poder ser lembrado como ele é. É o preço da liderança, é o preço do chamado.
Cada chamado nas nossas vidas tem um preço que nós pagamos. Cada nível de responsabilidade que Deus nos dá tem um preço que nós temos que pagar. E o preço que Moisés pagou foi um preço bem alto. Não foi tão alto quanto o preço maior que o Senhor Jesus Cristo pagou por todos nós. Mas o preço de Moisés foi bem alto. Vamos continuar então? O povo não tem coragem. Um dos eventos mais significativos no início da história de Israel ocorre exatamente quando os israelitas estão se preparando para entrar na terra de Canaã. Quando espiões são enviados para determinar a força dos cananeus, eles encontram exércitos e fortificações impressionantes. Depois que 10 dos 12 espias trazem um relatório sombrio, os israelitas ficam desanimados. Quando 2 dos espiões os encorajam a colocar sua fé em Deus, as pessoas se tornam vocalmente contrárias. Por sua descrença, o julgamento de Deus é que nenhum dos israelitas temerosos entrará na terra prometida e que a nação de Israel vagará no deserto por 40 anos, deixando a morte cobrar seu preço natural. Muito triste isso também. Números, capítulo 13. Nós vamos agora a Números, capítulo 13. Vamos ler o capítulo todo. Os espias. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã, que eu vou dar aos filhos de Israel. Envie os homens, Moisés, para espiar a terra. Lembre-se, Moisés, eu vou dar essa terra a vocês. Parece que Deus já está antecipando, né? O que o povo vai falar. Vai lá, vai espiar a terra, mas vai lembrando que eu vou dar esta terra a vocês. Envie um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada qual chefe entre eles. Esses chefes aqui não são aqueles 12 chefes que levaram as ofertas para a dedicação do templo durante 12 dias. Aqueles chefes provavelmente já eram de uma idade mais avançada. Esses chefes aqui provavelmente são mais jovens, porque são homens que precisam estar preparados para liderar batalhas. Então, mas mesmo assim, eles são chefes, eles são homens respeitados no meio de suas tribos, são líderes, são chefes, são homens respeitados. Então Moisés os enviou do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram chefes dos filhos de Israel. A palavra do Senhor repete aqui o fato de que estes homens eram chefes, para nós lembrarmos que eles não são homens qualquer. Eles não são meninos assim irresponsáveis, não são garotos inexperientes, não. Estes homens são chefes, são homens de liderança, de responsabilidade, de respeito no meio das suas tribos. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Nun; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gadi, filho de Sussi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Asser, Setur, filho de Micael; da tribo de Naftali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E Oséias é um dos nomes que acabamos de ler. Oséias, filho de Nun, e a Oséias, filho de Nun, Moisés deu o nome de Josué. Aquele auxiliar de Moisés que nós vimos lá atrás em Êxodo, que subiu o monte com Moisés até um certo ponto e ficou ali no monte os 40 dias esperando Moisés.
O nome dele era Oséias, e quem deu o nome de Josué a ele foi Moisés. Nós vemos aqui, é uma referência que a palavra do Senhor nos está dando ao relacionamento que Moisés tinha com este auxiliar. Ele era mais do que um auxiliar. Moisés tinha um relacionamento aqui de pai e filho. Moisés mudou o nome dele, assim como os pais tinham o direito de mudar o nome dos filhos. Moisés deu o nome a ele de Josué, que significa Jeová é salvação. O nome Josué significa Jeová é salvação. O nome Josué também é o nome, é uma forma do nome Yeshua. Yeshua é o nome do Senhor Jesus em hebraico. Yeshua, o nome que o anjo Gabriel dá a Maria. Você vai chamar ele de Yeshua. É o nome Josué abreviado. O nome completo de Josué em hebraico é Yehoshua. Yehoshua. E o nome resumido de Josué é Yeshua. Esse é o nome que foi dado ao Senhor Jesus. E nós vamos ver que quando Moisés morre, Deus coloca Josué como o novo líder de Israel para conquistar a terra prometida. E aí Josué passa a ter este papel de representar, tipificar, apontar para o Senhor Jesus, para aquele que vai levar o povo para a terra prometida, aquele que vai conquistar a terra prometida para o povo. Que é exatamente isso que o Senhor Jesus fez por nós, nos deu acesso novamente à terra prometida, à presença de Deus. Então vamos continuar a leitura. Versículo 17. Moisés os enviou a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subam pelo Neguebe e entrem na região montanhosa. Vejam a terra, como ela é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Veja também como é a terra em que esse povo habita, se é boa ou má, e como são as cidades em que habita, se são arraiais ou fortalezas. Também como é o solo, se é fértil ou estéril, se nele há matas ou não. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Moisés está mandando os seus espiões verificar todos os aspectos da terra. Homens, chefes, vocês vão lá ver como é a terra. Vocês precisam verificar todos os aspectos da terra, tá bom? Como é o povo, como são as estruturas, como é a plantação, como são a agricultura, a vegetação da terra, vê tudo. E tragam de volta evidências daquilo que vocês acharam. Tragam dos frutos da terra. Tenham coragem e tragam dos frutos da terra. Aqueles dias eram os dias das primícias das uvas. Então não seria difícil para esses homens espiões trazer coisas da terra, trazer as evidências. Se a terra fosse boa mesmo, se aquela ali fosse mesmo a terra que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó e a sua descendência, não ia ser difícil eles trazer evidências do que eles acharam naquela terra. Assim foram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até o Reobe, a entrada de Amate, e subiram pelo Neguebe e foram até Hebrom. Ali viviam Aimã, Sessai e Talmai, filhos de Anak. Anak, a palavra do Senhor fala muito pouco sobre Anak, mas a maioria dos teólogos concordam que Anak é um descendente dos nefilins, dos nefilins, dos gigantes que habitavam na terra antes do dilúvio. É uma interpretação mais comum entre os estudiosos da palavra do Senhor. Hebrom, e aí nós temos em parênteses aqui, Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Hebrom é outro lugar edificado pelos descendentes de Anak,
Então, aqui a palavra do Senhor está chamando a nossa atenção ao fato de que estes homens, esses descendentes de Anak, esses filhos de Anak, são homens grandes que realizaram coisas, construíram cidades, estabeleceram fortalezas e já vem fazendo isso há anos. Tem 7 anos já que eles estabeleceram uma outra cidade lá no Egito e agora eles estabeleceram outras cidades aqui, nesta terra que Deus está prometendo dar ao povo de Israel. Então não são nômades, não são ex-escravos que estão nesta terra, são guerreiros, são homens conquistadores, desenvolvedores, homens que realizaram coisas grandes nestas terras. Depois foram até o vale de Escol e ali cortaram um ramo de videira com cacho de uvas. Isso é, os espiões de Israel foram e cortaram um cacho de uva, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Isso fala do peso dos cachos de uvas, né? Que 2 homens tiveram que carregar numa vara. Não era muito grande os cachos de uva que eles puderam extrair desta terra. E trouxeram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os filhos de Israel cortaram ali. E cacho, Escol significa, em hebraico, cacho de uvas. Então, eles acharam as farturas, eles acharam as evidências de que a terra era muito boa mesmo. Muita gente vivia ali, a terra suportava muita gente, gente grande, e a terra era muito boa mesmo. O relatório dos espias. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relatório do que tinham visto, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Então eles voltaram e confirmaram aquilo que todo mundo esperava, que aquela terra ali realmente era a terra prometida, a terra que Deus falou que levaria e entregaria a eles. Eles acharam a terra. Uma ótima notícia, né? Eles estiveram lá 40 dias e não perderam a viagem. Achamos a terra. É tudo aquilo que você falou, Moisés. É tudo aquilo que Deus falou para você. É isso mesmo, Moisés. Está aqui as evidências. Olha aqui as frutas que nós trouxemos, os romãs, as uvas, tudo que nós trouxemos de lá. Se eles parassem aí, tudo bem. Só que estes homens tinham mais para falar. E aí eles começam no versículo 28. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, fazendo referência aos gigantes do passado, querendo dizer que nós vimos ali gigantes, nós vimos ali homens enormes. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Em outras palavras, Moisés, a terra está toda habitada. Eles dividiram a terra entre si e cada um domina uma parte da terra. Não tem lugar vago ali, não tem espaço para a gente entrar. A terra está toda ocupada, eles dominaram tudo, Moisés. E eles são enormes, eles são poderosos, eles são descendentes de gigantes. Eles são, as cidades deles são fortificadas. Eles são poderosíssimos, Moisés. E aí, Caleb, ouvindo isso, no versículo 30, a palavra do Senhor diz: então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Caleb viu ali o que aqueles outros 10 homens estavam fazendo, e ele falou: não, gente, não vamos desistir agora, não. Nós somos capazes de conquistar essa terra. Vamos atacar agora.
nós acabamos de vir de lá, eu acabei de chegar de lá, gente. Eu passei 40 dias lá nessa terra, eu vi tudo isso que esses camaradas estão falando. E eu quero ir lá, é agora. Eu não quero esperar, não. Vamos lá tomar essa terra agora. A terra é muito boa, gente. A terra é tudo isso, é a terra que Deus prometeu. O que vocês estão esperando? Vamos lá tomar essa terra. Nós somos perfeitamente capazes de fazer isso. E é claro, ele não está falando da sua própria capacidade, ele não está falando da sua capacidade pessoal de guerra, não, ele está falando por causa da sua fé em Deus, ele está crendo naquilo que Deus prometeu. Deus prometeu essa terra, eles acharam a terra e não precisa perder mais tempo. Vamos lá, vamos pegar essa terra agora, gente. Nós somos capazes, porque Deus está conosco. É isso que Caleb está falando, tentando encorajar o povo. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. Olha só, o povo que tinha a presença de Deus com eles estavam agora comparando eles com este povo pagão, o povo que não tinha a presença do Senhor com eles. E aquele povo lá, para esses 10 espiões medrosos, 10 espiões frouxos de Israel, aquele povo lá que não tinha a presença de Deus era mais poderoso do que eles. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Aí eles começaram a exagerar. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E aí eles começaram até a inventar, porque os gigantes morreram lá no dilúvio. Os nefilins morreram no dilúvio. Deus eliminou os nefilins. Então, aqui pode até ter alguém que é alto, pode até ter um povo aqui de estatura alta, mas eles não são os nefilins. Nesta terra que Deus prometeu ao povo de Israel, não são os nefilins, os gigantes do antepassado. Mas mesmo se fosse, e daí? É o Deus Todo-Poderoso que está com Israel, é o Deus Todo-Poderoso, é Jeová que prometeu esta terra ao povo de Israel. E daí, se tem gigantes nessa terra? É isso que Caleb e Josué estão tentando fazer este povo entender. E eles dizem: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Então eles mesmos desprezaram a si mesmo, eles humilharam a si mesmo por causa do problema que eles encararam. Irmãos, uma coisa é humildade, a outra coisa é a falta de autoestima. Sabe? Deus quer que nós sejamos humildes, mas Deus não quer que nós não tenhamos uma autoestima. Não, nós temos que saber que nós somos, primeiramente, Deus nos amou ao ponto de enviar o seu Filho por nós, para morrer na cruz por nós. Primeiro, nós somos criatura de Deus, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Segundo, Deus nos amou ao ponto de enviar o seu Filho para morrer por nós. E terceiro, ele colocou o seu Espírito Santo, a própria presença de Deus, para habitar em nós. E ele nos chama de seus amigos. O Senhor Jesus disse: olha, eu não chamo vocês só mais de meus servos, mas eu vos chamo agora de amigos. Então, Deus quer que nós tenhamos uma autoestima digna do amor de Deus por nós. Isso não quer dizer que nós vamos nos exaltar, mas a nossa humildade perante o Senhor e a nossa humildade uns para com os outros não deve ser ao custo da nossa autoestima. E os espiões aqui de Israel, eles estavam totalmente desacreditados de si mesmo. Eles esqueceram das promessas de Deus, eles esqueceram de tudo que Deus fez por eles até aqui.
Eles esqueceram que eles eram um exército de mais de 600 mil homens. Eles esqueceram de tudo. A única coisa que eles viam aqui era o tamanho do problema, o tamanho do desafio, o tamanho do adversário. Eles não viam o tamanho do Deus que estava do lado deles, o tamanho da promessa, o tamanho da fidelidade de Deus até aqui. Eles só viam o tamanho do problema, o tamanho do adversário que se levantou contra eles. E aí, se nós olharmos assim, nós vamos ser pequenininho mesmo toda vez, não é verdade? Mas nós temos que olhar com os olhos da fé e olhar lá na frente e crer e já ver aquilo que Deus prometeu a nós sendo concretizado, amém? E é assim que nós devemos agir para recebermos as promessas do Senhor. Vamos continuar então, Números capítulo 14. A rebelião do povo. Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. O povo gritou, o povo desesperou, o povo começou a chorar. Foi aquela cena toda, sabe? Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse. Nós vimos aqui a repetição de todos os filhos de Israel, toda a congregação. Isto aqui, a palavra do Senhor está chamando a nossa atenção à unicidade aqui, né, do pensamento negativo do povo aqui, da murmuração. Todo mundo foi na corda dos espiões frouxos. Todo mundo foi influenciado por eles. A falta de fé deles, o medo deles, a covardia deles contaminou toda a comunidade, toda a congregação de Israel. Olha o que acontece quando uma palavra negativa é lançada no meio do povo. Quando uma palavra, uma falta de fé, uma palavra sem fé é lançada. Ela contamina todo o povo. Quem dera, e o povo dizia, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? É muito grave isso aqui, irmãos. É muito grave o que o povo de Israel fez aqui, porque esse desejo pelo Egito nós até tínhamos visto até aqui, não é verdade? Eles desejaram o Egito quando faltou água, eles desejaram o Egito quando faltou carne, eles desejavam o Egito a todo tempo. Parecia que eles não queriam ser libertos, coisa nenhuma. Parecia que eles queriam era ficar lá como escravo mesmo, até morrer, né? E sumir, desaparecer da face da terra. E aqui eles estão desejando voltar de novo, mas só que aqui eles estão acusando Deus de não só matar eles aqui no deserto, mas trazer mal às suas mulheres e às suas crianças. Deus vai fazer com que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Irmãos, isso é muito grave. Eles estão falando que o Deus que libertou eles do Egito, o próprio Deus que tirou eles da escravidão, tirou as suas mulheres, as suas crianças da escravidão, agora este Deus, por acaso, vai abandonar eles no deserto, tão próximo de alcançar a promessa. Deus vai abandonar eles ali agora? Vai abandonar eles, vai deixar suas mulheres ser tomadas para ser violentadas, suas crianças para ser levadas como escravos de novo? Claro que Deus não vai fazer isso, mas é essa acusação que o povo levanta contra Deus, irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia. Não seria melhor voltarmos para o Egito? É o desejo do povo. Seria melhor a gente ficar lá debaixo do dedo de Faraó do que ficar aqui no deserto, porque esse Deus que fez tudo isso por nós, ele não vai conseguir nos dar essa terra prometida. Que é isso? Que pensamento deste povo. Mas olha o que uma palavra negativa faz. Olha o que uma murmuração faz. Olha o que a falta de fé faz. Por isso que nós temos que tomar cuidado com o que falamos, tomar cuidado com o que compartilhamos com alguém.
e sempre que abrimos a nossa boca, fazer como o apóstolo Paulo falou, que tudo que nós fizermos, façamos para a glória de Deus, para encorajar os outros, para animar os outros, para exortar quando for necessário, mas exortar em amor, para trazer a fé, para aumentar a fé, contribuir à fé do povo e nunca para contribuir à dúvida. E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Vamos abandonar esse Moisés aí, este Arão, porque estes caras estão com nada. Eles vão levar a gente à morte aqui neste deserto. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. Você sabe por que Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto aqui? É porque eles sabiam o que ia acontecer. Porque em outras ocasiões, quando o povo de Israel começou a murmurar desta forma, Deus manifestou a sua ira. Deus mandou fogo, Deus mandou pragas, Deus mandou indigestão, Deus matou por causa da sua ira contra um povo rebelde. E Moisés e Arão sabiam o que estava para vir. É por isso que eles se jogaram no chão. Eles não estão pedindo misericórdia a este povo aqui, não. Eles não estão querendo agradar este povo, não. Eles estão morrendo de medo pelo que eles sabem que Deus vai fazer. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas. Este é aquele gesto típico do povo de Israel e de rasgar suas roupas e se expressar assim violentamente, como em agonia, sabe, em desespero, porque algo tinha morrido aqui, irmãos. Algo tinha falecido aqui, houve morte aqui. O que morreu aqui foi a esperança. O que morreu aqui foi a fé. A esperança de alcançar essa promessa. Caleb e Josué viram a morte aqui da esperança, a morte da promessa aqui, o alcance imediato da promessa. Não a morte da promessa para sempre, mas aquela terra que estava tão próxima ali, e eles estavam tão prontos para conquistar aquela terra. Eles viram tudo isso e de água abaixo, por causa da incredulidade daqueles 10 espiões covardes que contaminaram toda a nação de Israel. Então eles rasgaram as suas roupas em agonia por causa do que estava acontecendo e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Eles estavam tentando trazer o povo de volta à promessa. Gente, a terra é boa. Esqueça os adversários, esqueça as pessoas que estão lá. Foque-se na promessa. Deus fez a promessa, e se Ele se agradar de nós, Ele vai cumprir a promessa que Ele nos fez. Vamos focar na promessa, gente. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Não tenham medo. Não tenham medo deles. Olha, Deus está conosco, Deus não está com eles. Eles não têm proteção, eles estão expostos a nós, expostos a Deus. Deus vai nos dar ele. Não tenham medo desse povo. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Caleb deviam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. Essa é a segunda vez que a glória do Senhor vai se aparecer na tenda do encontro para executar um castigo. A primeira vez foi quando Miriam e Arão se levantou contra Moisés, e agora nós vemos a segunda vez aqui. Isso é em fração de dias, né? Durante esse período que o povo de Israel está tão próximo de alcançar a terra prometida.
O Senhor disse a Moisés: até quando este povo me provocará? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que este. Deus está fazendo uma prova com Moisés aqui. Ele está dizendo: olha, Moisés, esse povo aí não tem mais jeito com eles, tá? Eu vou acabar com este povo todo, eu vou fazer de você uma nova nação, e aí eu vou dar a você e a sua descendência essa terra que eu prometi a este povo, tá? É uma prova que Deus está fazendo aqui, para ver o que Moisés vai fazer. E aí Moisés, aquele homem manso, aquele homem o mais manso da terra, ele responde ao Senhor. Os egípcios não somente ouviram que com o teu poder fizeste este povo sair do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Moisés está lembrando o Senhor de tudo que Deus fez contra os egípcios em prol de Israel, e ele está lembrando o Senhor também que o povo daquela terra ali, os cananeus, eles sabem, eles ouviram falar do que aconteceu com os egípcios. Então eles sabem da fama do Deus de Israel. Eles ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Moisés está orando ao Senhor, está falando com o Senhor, está dizendo: Deus, o povo sabe, os povos sabem da tua fama e de como o Senhor tem se manifestado milagrosamente no nosso meio. Os povos sabem de tudo que o Senhor fez por nós. E aí no versículo 15, Moisés diz ao Senhor: se matares este povo de uma só vez, as nações que antes ouviram a tua fama dirão: visto que o Senhor não conseguiu fazer este povo entrar na terra que lhe prometeu com juramento, matou-os no deserto. Eles vão falar, Deus, que o Senhor não conseguiu, que o Senhor não ia conseguir derrotar os inimigos para dar a terra para o seu povo. Então o Senhor pegou e matou o povo no deserto e acabou com tudo, acabou com o seu plano. Agora, pois, peço que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade. Ele perdoa a iniquidade e a transgressão, mas não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Moisés repetiu ao Senhor, nesta oração, neste diálogo com Deus, Moisés repetiu ao Senhor exatamente o que o Senhor falou de si mesmo a Moisés. Quando Deus revelou o seu nome, Jeová, a Moisés, no Monte Sinai, o Senhor falou isso a Moisés: eu sou misericordioso, tardio em irar-se, eu sou cheio de misericórdia, mas eu também sou justo, e eu não inocento o culpado, e eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Então Moisés está apelando ao testemunho que Deus dá de si mesmo. Ele está pedindo: Senhor, seja, Pai, misericordioso como o Senhor tem dito que é. Seja misericordioso mais uma vez, como o Senhor tem sido conosco até aqui. Moisés está suplicando a Deus por este povo. Ele está novamente representando aqui, tipificando o Senhor Jesus. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Tenha misericórdia mais uma vez, Senhor. Perdoa este povo mais uma vez. O castigo dado por Deus. O Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu perdoei. Então quer dizer, eu não vou matar este povo neste momento então, Moisés. Este é o perdão que Deus oferece a este povo. Eu não vou eliminar este povo para fazer de você uma nova nação. Tudo bem, Moisés, eu atendo a este pedido seu. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor,
nenhum dos homens que viram a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e mesmo assim me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Eu estava lendo isso aqui hoje, irmãos, e foi hoje, por incrível que pareça, foi hoje que eu compreendi quão próximo o povo de Israel estavam à terra prometida. Esses espiões caminharam até esta terra prometida. E eles passaram 40 dias ali, e eles voltaram trazendo os frutos. E os frutos não estragaram, os frutos vieram ainda grandes, não murcharam nem nada. Não temos evidências de nada disso. Eles não cansaram, nós não temos evidências de uma viagem longa, nem nada disso. Eles estavam próximos, irmãos. Eles estavam tão próximos da terra, eles estavam ali. Bastava eles crer no que o Senhor tinha prometido a eles e iniciar a conquista da terra. Eles não faltava, olha só, não faltava 40 dias para eles chegar à terra prometida, não faltava 40 semanas para eles chegar à terra prometida, não faltava 40 meses de viagem para eles chegar à terra prometida, não faltava 40 anos para eles chegar à terra prometida. Eles estavam ali, eles estavam tão próximo da bênção, mas eles não creram, eles murmuraram, eles desprezaram. Foi hoje lendo aqui, me preparando, que eu percebi isso, irmãos. Eles estavam tão próximos. Então o Senhor falou, esse povo aí não vai entrar na terra prometida. Esses que viram a minha glória, esses que são maior de idade, têm consciência do que eles estão fazendo, eles não vão entrar na terra prometida. Porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Portanto, amanhã mudem de rumo e caminhem para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Deus disse, olha, Caleb, porque ele creu, ele vai entrar. Logo em seguida, Deus vai dizer que Josué também, porque Josué creu. Juntamente com Caleb, esses dois vão entrar. Mas de todos os outros homens e mulheres de maior idade que viram as manifestações gloriosas de Deus no deserto, foram providos por Deus de formas milagrosas. Nenhum daqueles vão entrar. Somente os filhos deles vão entrar. E aí Deus fala, outra coisa, gente. Outra coisa, tem inimigos acampados perto de vocês. Tem inimigos aqui perto. E vocês não podem ficar aqui. Vocês têm que mudar o rumo, quer dizer, vocês vão se afastar da terra prometida. Vocês vão ter que deixar a bênção para lá e vocês vão ter que ir ao contrário, porque o coração de vocês já está ao contrário. Agora vocês vão andar de acordo com o coração de vocês. Eu vou fazer vocês andar de acordo com os vossos corações, que está contrário à bênção, contrário à minha promessa. Então vocês vão andar de acordo com os seus corações agora. Então, isso aqui é um ato de graça da parte do Senhor. Sabe por quê? Porque se o povo de Israel ficasse aqui, eles seriam atacados por esses inimigos. Então, Deus está usando de misericórdia e falando, alertando eles. Saia da onde vocês estão e volte para o caminho do Mar Vermelho. Depois o Senhor disse a Moisés e a Arão, até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Jeová, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Neste deserto cairá o cadáver de vocês, de todos vocês que foram contados no censo, de 20 anos para cima e que murmuraram contra mim. Deus está dizendo, vocês disseram que eu não vou conseguir entregar a terra prometida a vocês? Vocês não creram em mim? Portanto, eu vou deixar cumprir o que vocês falaram.
Vocês disseram que iam morrer neste deserto, pois é exatamente isso que vai acontecer, povo de Israel. Para vocês de 20 anos para cima, que entendem muito bem o que vocês fizeram e murmuraram contra mim, não creram, eu vou deixar acontecer com vocês aquilo que vocês declararam com as suas próprias bocas. Vocês não entrarão na terra na qual jurei que os faria habitar, com a exceção de Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Mas os seus filhos, olha só, não é ironia, mas olha só o tapa sem mão, né, que Deus dá neste povo que não creu nele. Os seus filhos, dos quais vocês dizem que serão presa, esses eu farei entrar nela. Então Deus está dizendo, olha, vocês que eu sustentei até aqui, que tinham tudo para crer em mim, e não creram, e disseram que iam morrer no deserto, eu vou deixar vocês morrer no deserto. Mas os seus filhos inocentes, que não sabem separar o bem do mal, e talvez não tenham nem compreensão de todas as grandezas que eu fiz por vocês como povo, estes filhos que vocês acharam que eu ia abandonar, que eu ia deixar ir como presa, ser escravos, ser tomados por estes povos, são exatamente esses filhos que eu vou dar esta terra. É aos seus filhos, povo de Israel, vocês não vão ver, mas esses seus filhos que vocês estavam tão preocupados, é a eles que eu vou dar. Esses eu farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Porém, quanto a vocês, o seu cadáver cairá neste deserto. É triste, irmãos, é muito triste. Os filhos de vocês serão pastores nesse deserto durante 40 anos e levarão sobre si as infidelidades de vocês, até que o cadáver de vocês se consuma neste deserto. Os seus filhos, gente, que poderiam ter entrado para esta terra e ter crescido nesta terra e não iam precisar ficar vagando por um deserto por 40 anos, agora os seus filhos vão pagar o preço por causa de vocês. Olha a lição aí para nós. Os nossos filhos, as nossas famílias, elas pagam o preço pelos nossos erros. Os nossos erros não afetam só a nós individualmente, mas tem um efeito dominó que vai afetando os nossos filhos, os nossos netos, e só a misericórdia do Senhor para reverter uma situação dessa. É o que aconteceu com os filhos de Israel, com os filhos dos filhos de Israel. Segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Irmãos, eu não quero nunca saber o que é o desagrado do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu não quero nunca saber o que é o desagrado do Senhor. Eu quero orar igual o salmista orou todo dia. Senhor, não retira de mim o teu espírito e volta a dar-me a alegria da tua salvação. Eu não quero que Deus tenha misericórdia de mim e de você, que nós possamos experimentar somente o agrado do Senhor, somente a graça, a misericórdia, somente o sorriso do Senhor para nós e nunca o desagrado do Senhor. Eu não quero, irmãos. Isso é pior do que morrer. É não ter a presença do Senhor, é não ter a certeza de que Deus está satisfeito comigo, não, que Deus tenha misericórdia de nós. E eu, Senhor, falei, assim farei. Isso aqui, lembra que nós temos falado? Eu, o Senhor, falei. É uma assinatura. Deus está assinando. Eu, Jeová, falei isso. E assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto, se consumirão e aí morrerão. Os homens que Moisés havia mandado para espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, falando mal da terra, esses mesmos homens que falaram mal da terra morreram de praga diante do Senhor. Olha só, a oração de Moisés foi atendida, Deus atendeu a oração de Moisés em prol da congregação de Israel, de todo o povo.
Mas aqueles 12 homens, aqueles 10 homens que incitaram a murmuração, incitaram a incredulidade do povo, aqueles 2 homens não foram salvos. Aqueles 2 homens morreram, Deus matou, perdão, 12 não, aqueles 10 homens, Deus matou eles. Eles não foram salvos pela oração de Moisés, porque eles foram os instigadores, eles foram aqueles que deram início à murmuração, porque eles tinham tudo para crer, eles foram e viram com os olhos deles, eles tinham que voltar e incentivar. Então, como a eles foi dada uma graça maior de ver com os seus próprios olhos, mais foi exigido deles, e Deus exigiu a própria vida deles. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, eles sobreviveram. Eles sobreviveram como, irmãos? Como é que Josué e Caleb sobreviveram? Eles sobreviveram pela fé, irmãos. O justo viverá pela fé. Foi a fé que salvou Josué e Caleb. Eles creram, apesar de tudo que eles viram. E tudo que aqueles homens, aqueles outros 10 homens falaram era verdade. A terra era boa daquele jeito e a terra tinha adversários daquele jeito que tinha. Mas o justo viverá pela fé. E Josué e Caleb viveram pela fé. Literalmente, irmãos. Vamos continuar e terminar aqui a nossa leitura. O povo é derrotado em Hormã. Moisés falou estas palavras a todos os filhos de Israel, e o povo ficou muito triste. Quem não ficaria, né? Mas agora é tarde. Agora é tarde. Levantaram-se de manhã cedo e subiram ao alto do monte, dizendo: aqui estamos e subiremos ao lugar que o Senhor nos prometeu, porque pecamos. Eles queriam fazer por conta própria. Eles falaram: olha, nós já estamos aqui, então, gente, vamos fazer o seguinte, não, vamos desistir não, vamos lá, Deus prometeu, tá bom, nós ouvimos tudo isso que Deus falou através de Moisés, tá bom, nós vimos Deus matar aqueles 10 homens, mas Deus prometeu a nós a terra, então vamos lá, vamos conquistar a terra, Deus vai conosco, né? Nada disso, nada disso. Porém Moisés respondeu: por que vocês estão transgredindo o mandado do Senhor? Isso não prosperará. O que foi o mandado do Senhor? Volta para o Mar Vermelho, volta lá para o lugar, volta para o início, onde eu fiz o primeiro milagre no deserto para vocês. Talvez lá vocês vão aprender de novo. Volta para o Mar Vermelho. E o povo não ouviu. Isso não prosperará, Moisés falou para o povo. Não vão, porque o Senhor não estará no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão logo ali adiante, e vocês cairão à espada. Uma vez que se desviaram do Senhor, o Senhor não estará com vocês. Não vão. Vocês não têm a presença do Senhor, vocês não vão conseguir sozinho. Contudo, eles teimaram em querer entrar na região montanhosa. No entanto, a arca da aliança do Senhor e Moisés não saíram do meio do arraial. A presença do Senhor não foi com eles, a arca da aliança. O homem de Deus não foi com eles, o profeta de Deus, o representante de Deus não foi com eles, Moisés. Eles estavam sozinhos, eles estavam desprotegidos, eles estavam expostos. Então, os amalequitas e os cananeus que habitavam na região montanhosa desceram e os atacaram, derrotando-os até Hormá. O povo de Israel ali morreu na mão dos amalequitas e dos cananeus, aqueles que se levantaram, né? Aqueles que se dispuseram a atacar, porque Deus não estava com eles. Então, irmãos, nós concluímos a nossa leitura aqui e nós vimos novamente o que acontece quando murmuramos, e todos nós sabemos, não é verdade? Todos nós sabemos isso, e nós mais uma vez pedimos a misericórdia do Senhor para que Ele não nos deixe cair nestas tentações, não é verdade? Que Ele possa nos ajudar a sempre crer nas suas promessas e confiar no chamado que Ele colocou nas nossas vidas, respeitar o chamado que Ele colocou na vida dos outros e nos unir,
né? Nos unir em fé uns com os outros, crendo nas promessas do Senhor. E trabalharmos de acordo com aquilo que Deus nos deu para fazer. Que Deus te abençoe pela sua presença aqui conosco. Foi uma leitura bem longa hoje, eu sei. Estou olhando aqui no cronômetro, já tem mais de 1h14. Você é guerreiro, é guerreira por ter estado aqui conosco até agora. Você é um vencedor, é uma vencedora. Que Deus te abençoe. No nome do Senhor Jesus. Se é a sua primeira vez no canal, não esqueça de se inscrever, acionar o sininho, dar um like no vídeo, deixar um comentário e compartilhar este vídeo nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais. Isso é muito importante para que mais pessoas possam vir a ler a Bíblia conosco e ler a Bíblia toda em um ano. Amém? Eu agradeço muito a Deus pela sua vida, pela sua presença aqui comigo e que Deus te abençoe. E amanhã nós estaremos de volta aqui, se assim Deus permitir, para lermos a palavra do Senhor juntos. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã.